que mais acontece aqui com as minhas alunas? Elas começam a aplicar o Feng Shui, muitas delas têm essa barreira, né? Eu tenho uma aluna que é a Maria. Ela começou a fazer o curso escondida do pai dela. Ela mora com o pai dela, né? E aí ele não acreditava nisso, achava que era besteira. E aí ela entrou no curso escondida, nem contou para o pai dela que tinha entrado no curso. Depois de um tempo que ela começou a harmonizar, começou a melhorar essa situação da casa dela, o pai dela começou a ajudar ela nas harmonizações. Ela me mandou uma foto dele ajudando ela a pintar as caixas para fazer as ativações na casa dela. Outra aluna minha, a Adriana, o marido dela também, ele ficava meio com medo, assim, dela aplicar o Feng Shui, porque ele achava que tinha alguma coisa a ver com religião, e ele não queria mexer com isso, né? Mas mesmo assim, ela foi lá, fez o curso, e aí no meio do caminho ele começou a sentir as mudanças. Ela falou com as palavras delas, vocês vão ver ela falando com as palavras delas durante a semana do Feng Shui. Várias das minhas alunas, vocês vão ver trechos de conversas com elas, delas contando das transformações, de como que está sendo a vida delas aplicando o Feng Shui. Então, vocês vão estar conhecendo essas histórias que eu trago aqui para vocês, mas elas mesmas falando, né? Então, vocês vão conhecer minhas alunas. E aí, a Adriana falou, não entrava serviço para o meu marido. E eu comecei a harmonizar a minha casa, e aí ele apareceu 2 serviços para ele. E aí, nisso, ele falou, foi lá ajudar ela a aplicar o baguá, a fazer as harmonizações, porque ele sentiu a mudança. Teve marido de aluna minha também, que ele tem empresa, acabou fechando a empresa na pandemia, teve um problema financeiro, né? E ela harmonizou a casa mesmo assim para estar ajudando ela, para estar ajudando a filha, para estar ajudando o marido. E aí a empresa dele começou a bombar, bateu recordes e recordes de faturamento. E aí ele mesmo pegou e veio atrás de mim perguntar, Bruna, o que eu posso fazer para ajudar, para manter ainda mais essas harmonizações, esses resultados, porque está sendo incrível a transformação que está tendo aqui em casa. Então, o problema é a solução. O problema é a solução. Se as pessoas não te apoiam, é justamente por isso que você não pode deixar de harmonizar a sua casa. Primeiro, para gerar mais essa harmonia familiar, o apoio entre as pessoas. E segundo, para você dar resultado para essas pessoas, para o teu filho, para a tua filha, ajudar um filho no colégio. Agora, nessa época de pandemia, tá todo mundo dentro de casa. Marido trabalhando em casa, filho estudando dentro de casa, neto estudando em casa. Então, é todo mundo ali dentro. Você trabalhando em casa ou você no meio da galera ali, que, né, cada uma tem uma situação, né? Mas acontece que agora a gente está passando muito mais tempo dentro da nossa casa. Então, se as energias da nossa casa influenciavam nas nossas energias pessoais, nos nossos resultados, nas diferentes áreas da nossa vida, agora, nessa época que a gente está vivendo, está influenciando muito mais. Porque antes a gente ia para casa só no final do dia, só no final de semana, e olha lá, né? Ficava o mínimo possível em casa. E ficava fora, né? Trabalhava, ia para academia, fazia um curso. Agora não, agora a gente está dentro de casa. E muita gente está trabalhando dentro de casa, estudando dentro de casa, fazendo exercício dentro de casa. E aí, como que a gente faz isso num ambiente que está todo estagnado, cheio de energia parada, cheio de energia estagnada, gerando um monte de conflito familiar, gerando dificuldade financeira, travas financeiras? Imagine só. Antes a gente tinha a nossa casa, né? E aí ela influenciava na nossa vida mais pessoal, ali com a família, né? Mas agora a gente trouxe o trabalho para dentro de casa. Então o teu resultado financeiro pode começar a travar se a tua casa não estiver harmonizada. Por quê? Porque você está trazendo o teu ambiente financeiro para dentro de casa. E se a tua casa tem travas e bloqueios energéticos justamente na área da prosperidade financeira, grandes chances são que algumas coisas vão começar a desandar. Então, a gente tem que estar muito alerta para isso. Filha estudando dentro de casa, neto estudando dentro de casa. E aí, como que faz para a criança se concentrar? Ficar lá 5 horas na frente do computador concentrada, né? Conseguindo estudar
aprender. Então, agora, mais do que nunca, esse é o momento da gente se focar na nossa casa. E, principalmente, essa questão da pandemia, ela tá deixando a gente meio doida, né? A gente tem que cada vez mais cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa, como é que eu posso dizer? Das nossas energias mesmo, da gente, né? Da nossa mente, da nossa cabeça, se manter ocupada. Se a gente ficar o dia inteiro assistindo televisão, a gente fica louca, a gente fica com crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente está num ambiente da nossa casa muito diferente, né? O que costumava ser a nossa casa agora está muito diferente. Então, passando muito mais tempo junto com a nossa família, junto com as pessoas, tanto que o índice de divórcios aumentou muito durante a pandemia, né? O índice de pessoas precisando tratar com terapias, fazer uma terapia, fazer meditação e yoga aumentou muito, porque a gente precisa se manter são, com a cabeça ocupada com coisas boas, que nos fortaleçam nesse momento, que nos fortaleçam para a gente passar por esse momento, para a gente superar esse momento. Então, hoje, mais do que nunca, é indispensável a gente cuidar do nosso ambiente, cuidar da nossa mente, cuidar das nossas relações e cuidar de tudo ao nosso redor. E nada melhor do que a gente aplicar uma técnica que propicie tudo isso, né? O Feng Shui ele vem justamente com uma proposta dessas. Então, mais do que nunca, hoje é o momento da gente harmonizar a nossa casa, da gente priorizar. Eu tenho várias alunas que acabaram com a pandemia se aposentando precocemente, né? Tinha o plano de se aposentar daqui a alguns anos, mas com a pandemia isso acabou acelerando. Ou alunas que perderam o emprego e aí estão dentro de casa. E aí elas falam, Bruna, eu sempre foquei muito nos outros, no trabalho, né? Eu sou professora e me focava muito nos meus alunos, no trabalho, ou sempre me foquei muito nos meus filhos, em dar tudo para os meus filhos, em fazer eles ficarem bem. E aí, do nada, eu me vi em casa, sozinha. Agora, a gente está nesse momento de ficar em casa, né? Tem os lockdowns, tem os momentos que a gente tem que ficar em casa. Então, muitas pessoas se viram sozinhas, com muito mais tempo para fazer nada. E aí, né, quando a gente fica sem fazer nada, o que a gente faz? Começa a consumir coisas ruins, começa a consumir, ficar com a cabeça pensando em problema, pensando em coisas ruins, alimentando, né, vendo jornal, alimentando mais coisas ruins. Então, por isso que a gente precisa se ocupar. Várias das minhas alunas falaram assim, Bruna, eu entrei no curso, por quê? Porque agora, nesse momento que eu me vi dentro de casa, com muito mais tempo livre, sem ter que me preocupar com o trabalho, sem poder me preocupar com os meus filhos, com o meu trabalho, então eu tenho que me manter em casa e agora é o momento de eu focar em mim. Eu sempre me foquei muito pelos outros, me doei muito pelos outros, mas agora é o momento de eu focar em mim, de eu me manter bem, manter a minha mente bem, tratar algumas questões mal resolvidas do passado, crenças, né? Então, aí elas estão utilizando esse tempo que elas têm a mais, procurando um curso, procurando alguma coisa que fortaleça elas, para elas se manterem bem e ainda tá melhorando, resolvendo várias questões que talvez elas tenham vivido a vida inteira com travas, com bloqueios, sem entender o porquê, mas a vida financeira nunca desenrolou. A harmonia familiar sempre foi uma casa com briga, com discussão, sempre teve uma dor no corpo inexplicável, nunca dormiu direito, mas nunca parou para pensar por que disso, o que está gerando essas travas, o que está gerando esses bloqueios. E agora que elas se veem com mais tempo, elas conseguem entender que a casa delas, que muitas vezes era um lugar que elas iam só para dormir, só para descansar, final de semana, ficava o mínimo possível dentro de casa, agora elas estão entendendo o quanto que isso influencia e o quanto que isso influenciou em todos esses anos na vida dela, que as coisas poderiam ter sido mais fáceis. Mas não é porque elas estão com 50, 60, 70 anos. Eu tenho alunas de mais de 70 anos. E não é porque elas estão com essa idade que agora não adianta mais.
Claro que adianta, gente. A nossa previsão de vida, estatísticas, né, está sendo cada vez maior. Então, as pessoas estão se aposentando e ainda estão tendo muito tempo para viver. A gente não tem que só sobreviver nesse tempo que resta, a gente tem que viver. Agora tenha o tempo para desfrutar, para curtir os netos. Às vezes não curtiu muitos filhos porque estava trabalhando, estava preocupada com questões, agora pode curtir os netos. Então tem muita vida. Então tem que cuidar, tem que harmonizar, tem que se manter bem, tem que focar.